Oi, meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso Pod Rosa. Hoje com uma convidada super especial, doutora Suzy Cunha, ultrassonografista, especialista em endometriose e infertilidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês, que só acompanham, né? Pelas redes, pelas, né, o YouTube também acompanho vocês. É uma honra estar aqui. A honra é nossa, né? Estávamos ensaiou muito por essa muito, presença aqui, né? Verdade. Suzy, me conta, assim, a especialidade, né, de ultrassom, endometriose e infertilidade. Quando foi o momento da tua vida profissional, que depois que terminou a medicina, que tu decidiu ser médica ultrassonografista e ir para essa área da saúde feminina? Isso. Ultrassom não estava nos meus planos. Em nenhum momento da minha vida eu pensei em ultrassonografia. Eu nem sabia que eu podia fazer, né, ultrassonografia sem ingressar na radiologia propriamente dita. O meu primeiro objetivo, era, depois de terminar a faculdade, era fazer GO, ginecologia obstetrícia. E antes de fazer a prova, um amigo meu de plantão falou, não, você não vai fazer isso. Ele falou assim, você primeiro vai fazer ultrassonografia. Eu disse, ultrassom? Mas como assim ultrassom? Você vai fazer ultrassom. Acho que foi Deus. Tenho certeza. Foi boca de Deus naquele momento. Exato. Você vai fazer ultrassom que vai te ajudar na sua residência. Tu pode fazer, né? Durante a residência, tu vai ter que sobreviver com aquele mísero bolsa, né? Que não dá para nada. E aí tu pode fazer ultrassom, um bico aqui de ultrassom, ali. Eu falei, será? Ele sim, vai por mim. Ele já mais experiente, né? E aí ele foi lá, sentou comigo, falou, você vai para essa escola em São Paulo. E lá eu fui. E aí eu comecei a fazer ultrassom e tudo, e me apaixonei de um tanto que eu desisti de fazer GO. E a gente sabe que na vida de ultrassom, e o nosso público maior é o público feminino. Claro que vai homens, vai, mas, né, como a gente sabe, as mulheres ainda são o público que mais se cuida, que mais procura o médico para fazer check-up. Geralmente o homem quando vai, quando, né, já está sentindo alguma coisa, geralmente nas últimas. A gente pega alguns homens, sim, que tem aquele cuidado com a saúde e tudo, né, mas assim, na sua maioria é só quando está sentindo alguma coisa. E aí, no decorrer desses meus anos de experiência, eu já tenho 19 anos de ultrassom, né? Quando eu decidi montar meu consultório, continuou com esse público, na sua maior parte, né, mulheres, e só que tinha algo que ainda me incomodava e que ninguém tinha olhado ainda para isso, que era o público da endometriose. E junto com o público da endometriose, a infertilidade, porque a gente sabe que a endometriose ainda é uma das principais causas de infertilidade feminina. Fiz alguns cursos, no Instituto Arruda Câmara eu fiz meu primeiro curso de pesquisa de endometriose e depois em São Paulo, o segundo curso, mas eu achava que ainda faltava mais. E aí quando abriu a primeira turma de pós-graduação em endometriose e ginecologia avançada lá em São Paulo, eu me inscrevi e fui. Fiz a pós-graduação e depois eu fui monitora, né, que é assistente do médico-chefe dessa mesma pós-graduação no ano passado. E aí foi que me abriu ainda mais a visão, né? Eu falei assim, não, é aqui que eu tenho que focar, porque aqui em Manaus mesmo eu não via ninguém como referência nessa parte de investigação de endometriose e um olhar diferenciado em infertilidade feminina. E a gente vê, a Mariana é prova disso, né? Que cada vez mais a gente vê mulheres tentando engravidar mais tarde, depois dos 30 e 40 anos. Mas por quê? Porque o nosso estilo de vida mudou completamente. Hoje as mulheres saem para o mercado de trabalho. Então, primeiro a gente quer se firmar, porque a gente tem a concorrência, querendo ou não. A gente concorre com os homens. Então, a gente quer buscar o nosso espaço. E aí depois a gente pensa em constituir a nossa prole, né? Família, prole. Só que a genética, né, não é muito favorável para as mulheres, né? Para as mulheres, né? Eu digo que homem faz filho até com 100 anos. O tempo não é muito bom para gente. Né? Nossa fisiologia, né? Não, então. E aí, nesse período a partir dos 30 anos, a Mari pode falar com mais propriedade, vai caindo, né? A nossa
quantidade, qualidade de óvulos, né? Tudo vai ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo, literalmente. E é quando a mulher tem o primeiro impacto, né? Então, olha, todo dia eu atendo pacientes em pesquisa de infertilidade, né, com exames diversos, ou pesquisa de endometriose, ou então vai fazer a esterossono-salpingografia, né, que é um exame para verificar as tubas, ou então contagem de folículos, ou então já uma preparação para uma FIV, todo dia. Esse tem sido o meu público maior do que as Qual a gestantes. faixa etária desse Tem de tudo, público? mas geralmente é acima de 30 anos. Acima de 30. Eu vejo que essa dificuldade maior são nas mulheres acima de 30 anos. As prioridades mudaram, né? As Antigamente prioridades mudaram. você era mãe com menos de 30. Sim, Hoje em com 30 dia anos a já- prioridade A é prioridade outra. mudou e a Mudou. fisiologia não Não acompanha. acompanha. Como é que fecha essa conta, doutora? Não fecha. Mas, Suzy, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu trabalhas com ultrassonografia. Isso. Então, quando as pessoas vão lá nessa investigação, elas vão basicamente para fazer um ultrassom, certo? Isso. Agora, eu tô aqui me perguntando, mas eu tenho meu ultrassom ali do meu plano. Então, para que eu vou pagar milhões aí para essa doutora que diz que faz esse ultrassom, que trabalha só com isso, e se ultrassom é tudo igual? Eu vou ali no meu plano e faço meu ultrassom. Qual é a diferença de fazer ultrassom com a doutora Suzy? É isso que eu quero saber. Gente, tem muita diferença. Tem muita diferença. Por quê? Eu quero saber o valor dessa Você ultrassom. você vai já enxergar. Por quê? Eu já trabalhei para plano de saúde. Foi quase a minha vida toda de ultrassonografista. E a gente trabalha com demanda. Ou seja, tem que fazer volume. E eu tinha que terminar tudo. Os pacientes da manhã tinham que terminar na manhã, os pacientes da tarde têm que terminar à tarde. E não pode demorar, porque quando o paciente entra, os lá de fora estão reclamando que querem entrar, que está demorando. Então, você acaba... E para um empresário, é Uma linha de produção. interessante que você produza cada vez mais. Então, a gente acaba que tem que fazer um exame em alta velocidade. E a gente sabe que, por melhor que seja o profissional, quando se faz um exame rápido, você deixa passar muita coisa. Então, quando você vai no seu plano, pode perceber, é raro o médico que vai te dar toda aquela atenção e tudo, porque ele tem muita gente lá fora esperando. Então, o exame geralmente é mais rápido e ele, eventualmente, vai deixar passar alguma coisa. Quando ele vai, por exemplo, lá comigo, que era o meu sonho, gente, ter o meu consultório. E também a qualidade do aparelho, né, Exato, Suzy? qualidade do aparelho. Então, meu sonho era ter o meu consultório com um aparelho top, Sim. entendeu? Que me ajude no diagnóstico, mas principalmente que eu pudesse fazer uma consulta pré-exame. Porque quando a gente trabalha nos hospitais e nas clínicas, a gente está sentadinha na frente do aparelho de ultrassom que tu não pode escolher, é o que tem lá. Aham. O paciente deita, tu vai fazendo o exame, vai falando com Levanta, ele, às vezes próximo. nem fala, próximo e tal. E lá no consultório não, você chega, o paciente senta comigo, eu vou colher a história clínica, conversar porque você está aqui, o que é que aconteceu, ele vai me contar a história dele. E apresentar os exames anteriores. Olha, doutora, tá aqui meus exames anteriores. Gente, é frequente eu fazer exame. O paciente tem exame de 1 mês atrás, de 2 meses, de 1 ano. Tem diferença. E o Quando grande... senta ali comigo, tem diferença, a gente encontra muitas outras coisas, até porque eu faço o exame com calma, eu olho, eu vou falar, é diferenciado. Você tem uma consulta pré-exame e diante daquilo que eu estou vendo, da queixa do paciente, daquilo que o médico está pedindo, que ele está investigando, eu vou atrás daquilo. Uhum. Sem preocupação com o tempo, porque Com o quando tempo. eu agendo o meu paciente, eu já agendo com aquele tempo programado. Eu sei quanto tempo eu vou ficar e, eventualmente, às vezes a gente excede um pouco, porque às vezes a coisa está mais necessária, complicada né? do que a gente imagina. Suzy, eu tô falando isso porque eu acho assim que existe uma desvalorização do trabalho da pessoa quando ela tem um valor, um preço, né, que é Isso. diferente de valor, um preço mais elevado. E, na verdade, existe uma grande diferença. Eu vejo você como uma profissional de alto valor. Agora, o que eu percebo, né, que existe uma grande sacada no que você falou. Você queria fazer um trabalho diferenciado, você queria ter um aparelho muito melhor, porque a gente sabe que o aparelho também tem uma influência no que você Sim. vai ver, Sim. né? E você estudou muito
para você ter o valor que você tem hoje. No entanto, as pessoas, elas não reconhecem isso. E o que acontece inicialmente? Você precisou primeiro se dar valor. Sim. Então, isso é uma mensagem que eu quero deixar para você que está aqui assistindo o programa. A primeira pessoa que tem que se dar valor é você. Se você não se valorizar, ninguém vai lhe valorizar. Então, se valorize em primeiro lugar, para depois você colocar um preço que vai, com certeza, ser acima do valor de mercado, do que seus concorrentes fazem, para depois as pessoas reconhecerem, realmente, eu paguei a mais, mas isso tem um alto valor. Isso. E o que você está falando é muito importante. Eu sei que alguns colegas vão assistir esse podcast, Sim. não só os pacientes, porque eu passei muitos anos da minha vida esperando que o valor viesse de fora, do paciente, do dono do hospital, do dono da clínica. E esse valor nunca veio. Tanto que chegou um momento da minha carreira que eu me frustrei com a minha especialidade. Eu fui buscar outras especialidades. Eu fiz mais 2 pós-graduações que não tem nada a ver com a minha especialidade. Foi quando eu enxerguei, Suzy, quem tem que dar valor ao seu trabalho e a você é você mesmo. Não espere isso vir de fora. Pega! E aí foi que pá, virou minha Eu acho que isso chave. aí é uma maturidade, né? Que você vai tendo com o tempo, né? Virou, e assim, gente, eu ficava triste, depressiva, com raiva, chateada mesmo, sabe? Mas aí você precisou passar por um processo, né? Que as pessoas às vezes acham que é clichê a gente ficar falando isso, porque todo episódio fala disso, mas você precisou passar por um processo de autoconhecimento, Estudo, né? Frustração. muito de estudo, conhecimento, né? Muito conhecimento. Isso. E mais assim, Experiência e demanda tempo. quando você né? olha pra dentro de si, você vê, égua, eu tenho mais valor do que o valor que estão me dando. Então, Então hora isso de- né? Eu tô, Então, a eu primeira- tô nesse é, patamar. É, Cara, vai muito mais que isso. É, tô super, eu já fui assim. Eu tô acho, super me eu amando. escrevi muito. Teve uma frase que eu coloquei no meu Instagram que eu acho assim que pra mim é uma frase que eu acho que eu vou repetir toda semana. Só conhece a sua necessidade quem já passou pela sua dor. Nós sabemos que em algum momento isso é necessário na vida de quem olha e a gente vê, né? Poxa, essa pessoa ela tem tanto valor, mas ela não se enxerga, ela não se dá o valor. Aí quando a gente vê isso, a pessoa não tá vendo, né? Mas a gente sabe daquilo por quê? Porque a gente já passou por essa dor, amiga. A gente já foi assim, se achando, eu vou falar mesmo, cocô do cavalo do bandido. E às vezes as pessoas com quem a gente anda, talvez tu andasse com pessoas que tinham esse mesmo pensamento. Ambiência. Aí tu vai começando fazendo curso de autoconhecimento Exato. e você vai convivendo com outras pessoas, tem uma mente muito mais. E aí você não é que você quer ser essa pessoa, mas você se espelha nela Isso. pro seu crescimento profissional. Como eu estava inserida naquele meio, eu via todo mundo fazendo aquilo. Eu falei assim, gente, é isso, a minha especialidade é isso, atender gente desse jeito. Eu estudei e continuo estudando tantos anos para isso, mas era o meio que eu estava inserida realmente. E aí, quando eu comecei a buscar, primeiro vem as frustrações, né? Mas eu comecei a buscar conhecimento, fazendo cursos, lendo livros que eu adoro, vendo. Gente, o YouTube é uma ferramenta fantástica. Eu não assisto mais televisão, só assisto YouTube. Então, aquilo lá abriu realmente a minha mente, e virou minha chave, me ajudou, né? E ver que isso não é o normal. O anormal é isso que os meus colegas, muitos colegas ainda estão fazendo até hoje, em detrimento da sua própria saúde, em detrimento de estar, muitas vezes, sacrificando a sua família, entendeu? E saúde, família, bem-estar e tudo, entendeu? Porque ainda não viraram a chave. Mas tem gente que tá tudo bem, que gosta daquilo ali. E ok, nunca vai se incomodar e vai ficar naquela vida e tá tudo bem. Mas não era o meu perfil. Mas uma coisa que a gente percebeu foi a tua ambiência, né? Tu teve um momento que tu escutaste uma pessoa dizendo isso pra ti e tu ouviste o que a Sim. pessoa teve a dizer. Sim. Então, olha só a importância de você muitas vezes pegar uma pessoa, tipo assim, que galgou 2 passos a mais e você, essa pessoa já tá um pouco à minha frente. Então, ela já tem uma visão diferente, uma experiência. Isso. E quando você mudou de estar naquele nicho dos colegas que faziam a mesma coisa, tinham os mesmos resultados e não era o que você queria, você foi buscar pessoas que tinham outros resultados. Então, estavam isso é onde eu muito queria importante. Exatamente. Porque sempre assim, se você é o mais esperto da sua turma, mude.
Porque você tem que ser o menos esperto, É. né? Você tem Você que é ser o mais inteligente tem da uma- mesa, troque de mesa. troca de Por isso que eu amo com essas mulheres Tem maravilhosas. uma história que diz assim, você nunca vai ser gavião andando com urubu. Não, Então, não. minha filha, adorei. Eu queria... É isso aí. Eu queria... Mas eu sou Flamengo. Eu queria aproveitar para falar 2 comentários. Um fala sobre isso, ecossistema mesmo. Qual é o tipo de ecossistema que eu estou, né? E de quem eu quero me aproximar. Quem é o perfil de pessoas que eu quero andar junto. Então, assim, não só a mesa que eu estou, mas assim, quem é a pessoa que eu quero estar próxima? Né? Há uns 2 meses atrás, eu e a Fabi, nós fomos fazer uma reunião estratégica com alguns contatos. Então, assim, quem são o tipo de pessoa que a gente quer estar perto? Isso é super importante. isso faz a gente evoluir Faz, mesmo. faz. A gente Sim. ter voos de águia, e não só voo de urubu. Né? Exatamente. E lembrei do que vocês estavam falando de um influencer famoso chamado Guto Galamba. Ele fala assim, Adoro. tem 3 pessoas que eu vou ouvir. Aquele que chegou onde eu quero, aquele que já esteve onde eu quero, ou aquele que está no caminho que eu quero, mas está na minha frente. Então, esse é o perfil Exatamente. que a gente tem que estar buscando para realmente Ele é um continuar querido, nesse eu conheci caminho ele de pessoalmente. evolução. Ele Foi é assim, ótimo, pessoalmente. ele é ótimo. Muito Ele querido. é muito dessa parte fitness, né? Sim. Mas Ele fala realmente- as verdades que a gente precisa ouvir, não que a gente É. quer ouvir, né? Exato. E a Mas é Suzy isso tem- que te faz crescer, né? Então, muitas vezes você está acompanhado de pessoas que falam aquilo que você precisa ouvir, não o que você quer. E às vezes dói, né? Dói, né? Nem sempre a gente quer ouvir aquilo. Olha, tu tá errada, tu tá fazendo tal coisa errada. Sabia que se tu fizer assim, tu pode melhorar? Então, são essas pessoas que te fazem crescer, que te fazem visualizar. Como a minha amiga aqui, essa daqui, mano, ela é... E a Suzy é tão Sabedoria. incrível que ela, assim, né? Ela tá num processo agora de ensinar outros médicos a fazerem esse tipo de ultrassom. Isso. Então, olha Que como é legal. legal, porque gente. ela tá é um fellow, É né? um fellow. É Assim, muito interessante. Fala sobre isso, O Suzy. fellow é um projeto da Cetros, que é a maior escola de ultrassonografia. Hoje já não ensina mais só ultrassonografia. Eu sou do tempo que a Cetros só ensinava ultrassonografia, lá atrás. E hoje ela é uma faculdade Cetros. Então ela ensina a parte de radiologia como um todo, a parte de ortopedia. Então ela já virou uma faculdade de multiespecialidades. Mas nessa parte de ultrassom, eles estão com um projeto onde eles levaram o Cetros para as cidades, né, as capitais do Brasil. Eu acho que, não sei se por conta da pandemia, houve uma certa dificuldade, eu não sei o que levou, né, a eles. Ou então se abriu muitas outras escolas. O fato é que eles implantam aquela mesma pós-graduação que a gente fez lá em São Paulo, indo todo mês para São Paulo e tudo, eles levaram essa pós-graduação para as cidades. E aí, dentro dessa pós-graduação que eu fiz, que é de ginecologia e endometriose, eles precisavam de uma pessoa em cada região, né? Pontos estratégicos. E eles perguntaram para o meu professor Fernando, quem seria a pessoa que ele né, poderia indicar que fosse da confiança dele no norte do país para representar a Cetros e ensinar os colegas. Aí ele não pensou 2 vezes. Que legal. Fiquei tão feliz Que e honrada. legal. Ai, que Ela- delícia. Mas isso é E deve reconhecimento, mesmo, né? Reconhecimento. Muito legal. Belo E o reconhecimento. interessante é que é um curso VIP, são para 2 pessoas. Como eu só tenho uma sala com aparelho, né? Então são 2 pessoas, 2 médicas ou Muito médicos, legal. Muito né, legal. que vão estar ali comigo 8 meses, uma vez por mês a gente vai estar lá. Eu vou estar ensinando a parte teórica toda, o professor Fernando elas vão assistir com o professor Fernando online, e a parte prática elas vão ser treinadas por mim. Então, nós já temos 2 turmas, né? Graças a Deus, eu estou super feliz, porque isso vai levar, eu estou levando conhecimento, passando um pouco da minha experiência, do meu conhecimento para as minhas colegas, mas o principal beneficiário vai ser a população, as mulheres, porque nós vamos elevar o nível, melhorar a qualidade dos nossos colegas médicos ultrassonografistas. Então, todo mundo vai ser impactado com um fellow dessa importância de uma escola com essa relevância que é a Cetros. E Muito legal, porque isso é um reconhecimento da autoridade que você já tem. Sim, pois É assim, fiquei muito honrada. eu fico muito, assim, até emocionada em ver pessoas que realmente têm essa missão de ensinar. Porque hoje a gente vê, né? A gente estava até falando no podcast passado,
a respeito daqueles que os vendedores de curso que ensinam a vender curso, sabe? Aquela coisa que se tornou como uma pirâmide. Sim. Então, as pessoas estão mais focadas no movimento financeiro que isso vai causar do que em realmente levar conhecimento. Então, são pouquíssimas pessoas hoje que a gente vê entre os gaviões e os urubus, né? Tem muito urubu por aí que está preocupado só em isso. Agora, gavião, aquela pessoa que está realmente comprometida com conhecimento, são poucas pessoas. Você sabe o que eu ouvi? Eu ouvi o seguinte, Suzy, mas não se esqueça que você vai estar ensinando o que você faz, você vai estar gerando concorrência para você. É pensar muito pequeno. Pensar, muito medíocre. Exatamente. Eu É acho muito que eu não vou medíocre. estar gerando concorrência para mim, eu vou estar ensinando colegas, cada um tem o seu valor. E eu tenho certeza que essas colegas vão ser gratas a mim por eu estar passando conhecimento. Se a pessoa está numa viagem e uma paciente tua precisa ser examinada com urgência, você já tem alguém que indicar. Eu indico as minhas eu indico colegas, também. porque eu sei, eu treinei, entendeu? Eu sei como elas trabalham, entendeu? Então, eu acho que o principal, eu não posso ficar só pensando em, tô gerando concorrência para mim. Não. Eu vou passar o conhecimento. Todo mundo, gente, o conhecimento está aí para quem quer. É A gente verdade. faz com o conhecimento o que quiser. Eu vou passar o conhecimento, elas vão fazer o que elas quiserem. E se elas prosperarem, poxa, graças a Deus, mérito delas. Entendeu? Mérito delas. Mas é o que eu sempre digo. A população que vai ser o principal beneficiário. Sim. Agora, eu gosto de tocar na ferida. Tá aqui na ferida. Ela veio com tudo. Lá vem. Hoje ela Ela tá alimentada, qual gente. Ela foi acabou de o- tomar o café da Da Dani. Dani. Dani, obrigada. Obrigada. Café Eu já falei pra maravilhoso. Mariana, tira aquela farofa de perto. Vai pro espaço. Ele não pode falar de farinha, não, quer falar é polêmico. Não, De novo, olha os haters. Olha as magrinhas. É o seguinte, qual o momento dessa tua trajetória que tu acha que foi um momento assim, que foi algo que deve ter tido vários, né? Mas qual foi um momento assim muito doloroso, né, que você passou e como foi que você ressignificou isso? Como foi que você encontrou forças, você se tornou mais resiliente para você superar aquele momento de dificuldade da tua trajetória? Aí você mexeu numa ferida mesmo. Uau. Eu quero é E, cutucar. gente, que eu já perdoei a pessoa que fez isso comigo, o ato, mas tipo assim, a gente tem que entender que até situações ruins vêm para tirar a gente muitas vezes da zona de conforto. Então, eu estava numa zona de conforto, já tinha ouvido, alguns colegas já tinham dito para mim, Suzy, você tem potencial para ter o seu próprio consultório. Eu não enxergava isso e tinha medo, porque a gente tem medo, né? E então eu engravidei e tive meu filho aos 41 anos de idade. Olha, Meu bebê. poderosa Meu bebê ela. Noah. E quando eu tive ele em fevereiro, então eu precisava me ausentar, né, para minha licença. E o local onde eu estava, onde eu coloquei 90% do meu tempo ali dentro, ou seja, era a minha renda, né? Lógico que colocou alguém no meu lugar para me substituir ali, enquanto eu estava na minha licença de 2 meses. Não foram 6 meses de licença, foram 2 meses. Médico Mas não tem nesse licença, tempo tu não. já estava já Não, focada na Não. ultrassom de endometriose, não? Ainda não. Eu Tá. fazia Geral. tudo, geralzão. E então, o colega que entrou, simplesmente quando eu falei, olha, já estou pronta para voltar e tudo, aí a direção falou, não, você tem que falar com o colega fulano de tal, porque ele que está responsável pela ultrassom do hospital. Aí eu fiquei sem entender, eu digo, poxa, não entendi, mas tudo bem, né? Vai que eu acho que é ele que está me cobrindo, né? Então eu tenho que avisar para poder eu tomar o meu posto. Inclusive, era o mesmo que estava te cobrindo, né? Exatamente. E aí eu falei assim, fulano, tô ligando para avisar que segunda-feira eu tô voltando, tá? Avisei para as meninas e tal. Aí ele virou para mim no telefone e falou assim, não, Suzy, aqui não tem mais lugar para você. Eu falei, como assim? Eu trabalho aí há anos. Abriu o chão. Aí ele falou, não tem mais, eu tomei todos os seus horários, agora eu que sou coordenador, inclusive sou coordenador da ultrassom aqui do hospital e do pronto-socorro, e foi falando. Mas eu, né, como eu sou muito positiva e eu não levo, eu não durmo com nada engasgado, porque faz mal, né? Rancor, raiva, ódio, coisa guardada, faz mal, dá Verdade. câncer. Então eu libero tudo. Então vem, na hora que a raiva vem, eu já pá. Então eu já falei, acabei com ele ali, falei tudo que eu tinha para falar, destruí e desliguei o telefone, chorei. Eu
eu chorei de ódio, porque eu falei assim, gente, olha só o que a zona de conforto me trouxe. Olha, eu vou ter que começar do zero, mas não tem problema, tenho conhecimento para isso, né? Vou começar do zero. E aí foi que eu me vi, falei, cara, como que eu depositei a minha vida, a minha carreira, tudo num lugar só? E que nem era meu. E que nem era meu, mas eu achava que, pô, porque eu sou uma médica bacana, os médicos gostam de mim, dos meus exames e tal, e a fulana é minha amiga, jamais isso iria acontecer, que eu ia ficar ali ad eterno. Mas na primeira oportunidade, eu fui descartada como se descarta, assim, um pedaço de papel, um lixo, entendeu? E aí foi que eu caí em si, falei assim, não posso continuar assim. Mas assim, o bom da vida é melhor que dinheiro no banco é ter amigos verdadeiros. Verdade. No Total. outro dia eu já liguei para um amigo meu, falei, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele, não, pode vir para cá que tem lugar para você. Já consegui um horáriozinho, não tinha muito horário, um horário ali, já liguei para outro lado. Então assim, rapidamente eu refiz a minha agenda, claro, ganhando muito menos. Mas aí foi que eu falei, cara, não posso continuar assim. E aí foi que eu tive a ideia de comprar o meu aparelho de ultrassom. Não tinha nem onde colocar. E uma amiga minha, dermato, a Rosane, que eu sou muito grata a ela falou, Suzy, eu tenho um horário vago aqui no meu consultório de dermatologia. Quer colocar teu aparelho aqui? Coloca. Aí tu começa devagarzinho e tal. E foi assim. E aí eu ocupei mais uma tarde, e aí não tinha mais horário no consultório dela. E ela falou, Suzy, não dá mais, você precisa de um consultório. Eu falei, não, eu não vou conseguir. Vai conseguir, você é capaz, olha, sua agenda está crescendo. Ai, meu Deus, não vou conseguir. Vai. Aí vagou o consultório do lado. Olha que legal. Que legal. Que era do mesmo dono do consultório dela, que era o Nadaf. Também sou muito grata ao Nadaf. E aí fui, aluguei, reformei tudo. Cara, eu gastei todas as minhas economias. Gostei tudo. Falei, tem que dar certo, tem que dar certo. E aí me entregaram em março de 2020. Aí fecha tudo que começou a pandemia. Meu Deus. Pensa. Não foi fácil. Mas aí, como eu tenho aparelho portátil, então eu fazia exames em domicílio. Então, o meu consultório não precisou fechar, porque era considerado Saúde essencial. É. Exato. Então, eu atendia muita urgência, muita grávida, né? E aí, a parte em domicílio também me ajudou muito. Então, eu falei para alguns colegas, os colegas clínicos e uro, principalmente, né? Eu falei assim, cara, formidável, que eu tenho muito idoso que não está podendo sair de casa. Então, eu ia em domicílio. E o valor era diferenciado, né? Então, isso me sustentou na pandemia e o consultório foi crescendo, 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 até que chegou um momento, eu falei assim, aqui não é mais para mim. Eu preciso ir para um outro lugar. E a coisa foi escalando. E, claro, buscando conhecimento e tudo. Mas vocês entenderam que eu sabia que eu tinha que sair da onde eu estava, mas a zona era muito confortável. O colchão era macio. Eu fui jogada da minha zona de conforto. E eu precisava agir. Agora, uma coisa legal, né? É que eu sou aquela super analítica, então já vou pegando aqui os pontos-chave. É porque eu acho legal, assim, quem está assistindo, não ficar assistindo, muito legal a história da doutora. Não é isso. É o que você vai pegar para você dessa história, né? Então, uma coisa muito importante que a gente percebe na tua história é que tu choraste, tu tivestes raiva, mas tu passou por cima daquele obstáculo, que isso requer muita inteligência emocional, que é como você vai lidar com a dor, com a perda, com a adversidade, né? Então, você passou por cima daquilo e você foi atrás com os recursos que você tinha. Então, isso é muito importante, porque você é permitido você prantear, mas não você ficar naquele pranto, ficar lambendo ferida e entrar naquele loop que você não sai mais dali, né? Eu vou te falar que ela já está na zona de conforto, que ela já quer outra coisa. Não tem nem dinheiro, ideia temos muito. Mas essa questão, mas tu falaste uma coisa interessante. Muitas vezes as pessoas, mas é porque porque tem dinheiro, quer dizer, muitas vezes você tem zero na conta, mas você tem uma ideia e fé. E você tem que dar o primeiro passo, que é o passo da fé. Depois é que o recurso vai surgindo, vai brotando, vai mandando. Né? Que Deus dá o chão. Ninguém está 100% preparado. E no final de tudo isso, esse problema que você teve foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida. Isso que eu ia falar, ela tinha que ter um busto desse cidadão lá no consultório. Suzy, a tua história é muito parecida com a minha, a tua história.
Exatamente. Você já ligou pra ele? Amigo, Olha, lembra que eu te destruí? Ela tinha que ter um busto dele. desse égua. Liga pra ele e fala assim, olha, lembra que eu te esculhambei? Então, eu queria te agradecer. Eu tô te mandando uma cesta aí de agradecimento. Da manhã da Dani. E quem é que depois tu conta pra gente? Queremos saber. Não, mas ela até vai tirar aqui. Olha a fofoca, fofoca. já perdoei, já encontrei com ele outras vezes, falo normalmente. Mas eu acho que ele merece, amiga. Uma Vamos cesta. ver o que ele Bora gosta. entrevistar é ele. vinho, é uísque. Vamos Porque mandar uma você garrafa tem pra uma dívida, você tem uma dívida de gratidão eterna com esse égua. Suzy, a tua história foi muito parecida com a minha. Assim que eu fiz consultório, eu fiquei sozinha. O que aconteceu comigo, assim, pra tipo assim, falar rápido? Eu tava faturando, eu como uma pessoa, mais do que os outros 8 médicos que tinham na clínica. Era muito mais paciente, agenda lotada minha. E aí a administração da clínica viu de uma forma... Se incomodou. E falou assim que não queria mais. E aí, lá no mesmo prédio, eu já subi pro 10º andar. Falei, não quero, vou meter, peguei todas as minhas economias. Eu guardava dinheiro em cofre. Dinheiro Glória de a consulta. Deus. Dinheiro de consulta, eu guardava no Mais, cofre. viu, gente? Não tem mais. Quando eu contei o dinheiro que eu Guardava. tinha, eu lembro que eu fazia o mobiliado que eu fiz na Delano, lá do consultório, era mobiliado bom, tudinho. Cara, eu ganhei em torno de 20 mil reais, porque eu levei um pacote de dinheiro. O cara contando comigo. Aí falou, olha, esse bolinho aqui não tem R$1.000, não, tem 1.050. Gente, a Mariana não guarda mais dinheiro em casa. Não tem mais não, esse meu dinheiro. Ninguém nem tá com dinheiro, nem em casa, nem tem. Cara, se eu colocasse no banco, eu ia gastar. Não ia ter jeito. A Aí gente eu- precisa dizer pra vocês que aqui só tem mulher empreendedora. Empreendedor nunca tem dinheiro porque Nunca, tá sempre tá sempre sobre investida, tá todo mundo É porque a gente liso. mexe conhecimento demais. Não, é Não, olha, conhecimento, é coisa tá, nova. A gente tá nos últimos minutos do pod, mas tá tão gostoso. Já, Mas poxa. tá tão gostoso que antes de... A Fabiana tá falando uma coisa muito séria, que é a questão do dinheiro, né? Então, a Fabiana é contadora, para quem não sabe. E essa questão do dinheiro... Educadora física, contadora. Eu tive uma dificuldade muito grande ao longo da minha vida, que foi como lidar e administrar com dinheiro. E hoje em dia, eu compreendo que eu não vivo para o dinheiro, e o dinheiro que precisa viver para mim, e que aquela semente que Deus planta na minha vida, ela tem que ser usada com muita sabedoria. Né? E eu já fui uma pessoa, tipo assim, quando eu era funcionária pública, eu ganhava X, mas gastava X e meio. E isso vai acumulando, né? Então, você sempre precisa ter essa reserva, essa questão do investimento, né? E não se prender em estar pagando dívidas, tipo assim, de carro, de casa, de coisas que não vão te dar retorno, só vão Retorno, depreciar. São os Né? passivos que chamam, Exatamente. Então, isso a gente percebe que sempre a gente precisa ter essa segurança, né? De quando a gente tiver uma intempérie, você ter um recurso para você poder mobilizar para isso. Isso também é outra lição importante da história que você está A trazendo. reserva é muito, muito importante, né? É muito importante a gente ter aquela reserva de emergência. Uhum. Porque, principalmente nós, não a Jace também, porque ela é empregada, mas assim, você imagina que a gente que trabalha com consultório, se tu fica 6 meses sem atender por conta de uma doença, alguma coisa assim, então tu precisa ter pelo menos uma reserva que te garanta 6 meses dos teus custos, né? E uma outra coisa que é importante, Tô lascada. é importante a gente colocar a diferença de custo e de despesa. Tá? São coisas Porque diferentes. Gasto já é Custo. diferente de custo, né? Custo é tudo aquilo que está envolvido com a minha operação. Então, é aquilo que eu estou colocando operacional. dinheiro e que ela está me trazendo dinheiro. É. Já a despesa não. A despesa é tudo aquilo que não vai Salários, te trazer impostos, nada de exatamente. retorno imediato, né? Então, isso é que a gente precisa ficar atento. Eu né? acho que uma coisa interessante também vai ser em breve a gente trazer uma pessoa para falar disso, de dinheiro. Porque esse Importante. sempre é o tema Mas babado. vamos Mas, Suzy, falar qual sobre é, saúde. Bora falar sobre saúde. assim, a gente amiga não tem tempo para falar mais. A gente vai ter que trazer a Suzy a de gente tem que novo. trazer a Suzy de novo. Porque já a pergunta passou que eu 40 quero fazer- Faz tua minutos. pergunta, depois eu faço a minha, que eu acho importante falar para Faz as essa mulheres. pergunta para ela, porque aí depois, Suzy, tu responde a Mariana e fala pra gente, assim,
qual a mensagem que tu queres deixar, né? Responde a pergunta da Mariana e fala isso porque é importante, muitas vezes, o que você quer comunicar para quem está assistindo o podcast. Isso é importante para a gente. Eu acho, é muito importante tudo que a gente conversou aqui, mas é importante também falar um pouquinho, vamos ir para essa área da endometriose, para os pacientes terem noção que uma mulher sentir dor pélvica, ter sangramento muito forte, cólicas, nisso vem a dificuldade de fazer cocô, dor a urinar. Se a mulher realmente tem todos esses sintomas, é importantíssimo que ela não negligencie esses sintomas, porque cada vez mais a gente tem diagnosticado endometriose, né? A endometriose é quando o endométrio ele sai ali de dentro do útero, que vai só da menstruação, ele vai se implantar em outros lugares. Então é importantíssimo isso, procurar o seu ginecologista, o seu clínico, quem que você pode ir na sua cidade e fazer uma avaliação com esse médico, fazer exames certos para poder diagnosticar a endometriose, se caso ela tenha, para futuramente não ter que fazer uma cirurgia, não conseguir ter um filho. Então é importantíssimo, mulher, que você não negligencie a sua dor e achar que o seu fluxo menstrual, que sangrar muito, é normal. Né, Suzy? Exatamente. E não se acomodar se você... mas eu fiz uma transvaginal, não deu nada. Nem todo ultrassonografista tem um preparo para o diagnóstico da endometriose. Então, além de fazer o exame certo, é fazer o exame com a pessoa certa. Certifique-se que aquele colega, que aquele ultrassonografista, aí onde você está na sua cidade, que ele é especializado no diagnóstico de endometriose. Existem pós-graduações voltadas somente para isso. Então, não é qualquer clínica, qualquer hospital, qualquer convênio, qualquer médico. Você precisa pesquisar se aquele médico realmente tem um preparo. Senão, a doença vai avançar e aí, quando você ou quiser ter um filho, ou então vai chegar um ponto que você não vai conseguir ter uma vida de qualidade, né? E muitas vezes tem que ir para a cirurgia por conta disso. Então, quanto antes, e se inteirar bem de quem são os médicos que estão dando esse diagnóstico, que está tratando, melhor. É importante também a paciente saber que existem vários tipos de ultrassom. Aquela com preparo, a sem preparo, né? Então, aquele preparo intestinal que é feito, tudo... também te proporciona, te dá mais condições de enxergar melhor por meio do aparelho o que está acontecendo naquela cavidade, né, da paciente. É um mapeamento, né? Toda vez que você for fazer um mapeamento de endometriose, uma pesquisa de endometriose, a gente vai exigir que você faça um preparo que começa 24 horas ou 48 horas antes do exame, que é para limpar bem a cavidade, né, tirar gases, fezes e tudo nisso, proporciona que a gente consiga ver melhor todas as estruturas, principalmente do abdômen, não é só da região pélvica, do abdômen. Então, a gente sempre tem que ter atenção. Fui lá fazer uma ultrassom para pesquisa de endometriose. Foi só uma transvaginal, não teve nem preparo. Então, você foi enganado, você não fez um mapeamento de endometriose. Então, tenham cuidado com isso também. Gente, eu tô apaixonada pela Suzy. Também. Suzy, eu não te conhecia e foi uma alegria realmente te receber aqui. Obrigada. Mas tu não deu tua mensagem. Agora olhando ali para aquela câmera. Para essa daqui é melhor. A minha mensagem vai ser... olhando aqui para essa câmera, fale olho nos olhos. Para as mulheres ou para o público para em geral? Para quem você quiser. Tá. Primeiro, então, eu vou para falar, as poderosas que nos seguem. Para todas as mulheres que tenham cuidado com vocês. Hoje mais cedo eu fui falar para um público, né, falar sobre saúde. Então, a importância de você se amar o seu corpo, amar, né, aquilo que Deus te deu, que é o mais precioso. A gente tem que cuidar do espírito, mas principalmente do corpo. Então, procurar sempre o seu médico, estar se cuidando, que você não negligencie os sinais do teu corpo. Para os meus queridos colegas profissionais da área da saúde, não só ultrassonografistas, vejam se vocês estão felizes dentro da especialidade de vocês, se vocês estão numa zona de conforto, se algo te incomoda. A vida realmente profissional não é fácil, mas a gente não pode esperar que essa validação ou que a valorização venha de alguém de fora. Você que tem que enxergar o seu valor, você estudou tanto, você se prepara, então não é A ou B que vai te valorizar, é você. E eu te digo, é possível sim, tá? Você andar pelas próprias pernas e você fazer uma medicina de qualidade, você poder realmente ajudar as pessoas com qualidade.
É isso aí, gente. Fechamos esse episódio falando sobre autoestima, sobre autovalor, sobre você saber que ninguém vai lhe valorizar se você mesmo não se valorizar. Até a próxima. Obrigada, E um beijão Suzy. das cor-de-rosas. Dá pra...